noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Quem está contente que está na casa do Pai? Abra sua Bíblia. 1 Samuel 3, do 1 ao 10. Glória a Deus. Com misericórdia. Abra sua Bíblia ou conecte a sua Bíblia. Glória a Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, ao ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tomou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tomou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Pois, por isso, ele disse a Samuel: Vai, deita-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou. O 10. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Amém? Aqui foi a primeira vez que Samuel escutou Deus falar no seu ouvido. E Deus nos trouxe nessa noite, mais uma vez, para que nós possamos escutar a palavra do Senhor. Que Deus possa, nessa noite, como Ele falou no ouvido de Samuel, você que veio aqui para escutar a palavra do Senhor, que de uma maneira sobrenatural, você possa entender e compreender que a palavra ministrada, os louvores ministrados, tudo que for usado como instrumento de evangelização nas nossas vidas nessa noite, é a palavra de Deus vindo como o Espírito Santo e usando a vida de todos para que a palavra de Deus seja manifestada. Então, igreja, que nós possamos nesta noite glorificar ao Senhor e entender que o Senhor vai falar de uma maneira sobrenatural e que nós vamos sair daqui, sim, cheios, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor então com alegria. Amém, glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom podermos ter esse tempo separado, onde nós nos reunimos como igreja, com um só propósito. O propósito de adorar e exaltar o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquele que nos criou, aquele que nos formou no ventre de nossa mãe. Como é bom esse tempo que o Senhor separou, onde temos a liberdade. Graças damos ao Senhor, porque Ele nos elegeu. Que você possa se alegrar, se colocar de pé nesta hora, e possa se alegrar na presença do Senhor. O Senhor é eterno. O Senhor é eterno e Ele deseja ser adorado pela tua igreja, pela tua noiva. O Senhor tem aguardado, Ele tem ansiado o nosso encontro com Ele. E este é um pedacinho
Senhor, porque os reinos se abalam e os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam. Sabem para quê? Para dizer que Ele é o Rei. Amém? O Senhor é o Rei. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Para dizer que tu és o Senhor. os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja Igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai amado. Oh, Santo Espírito, nós clamamos pela tua presença. Nós ansiamos, Paizinho, pela tua presença. Santo Espírito, vem sobre nossas vidas. Nós te damos liberdade, Senhor. Liberdade para nos tocar, liberdade para nos restaurar, para nos avivar. Oh Deus, como desejamos, Pai, como ansiamos a tua presença. E queremos mais e mais de ti. Tu és bendito, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito.
igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia! Obrigada, Senhor, por tua presença. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Querido, que você não desperdice esse tempo. É o teu tempo de prestar culto ao Senhor, de colocar para Ele todo o teu amor, toda a ansiedade do teu coração. Coloque nas mãos do Senhor. Logo mais Ele vai nos aquietar mais ainda, através da tua palavra, que é viva. Ele falará conosco. Vamos adorar ao Senhor com esta canção.
Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar por alguns minutos. Eu peço para que você abra sua Bíblia comigo. Amém. No livro de Números, capítulo 31. Números 31, estaremos lendo a partir do 48 até ali o 52. Amém. Enquanto os irmãos abrem, eu queria lembrá-los que nós estamos em campanha de missões, que possamos continuar fiéis ao Senhor neste tempo difícil de pandemia, entendendo que Ele tem sido fiel a nós. Amém. Entendendo que apesar de toda a nossa situação, nós podemos ajudar alguém, ainda que com pouco, desde que seja com o nosso melhor. O Senhor, Ele multiplica isso para abençoar outras pessoas. Vamos ler, irmãos, Números 31, 48. Então chegaram-se a Moisés, que estavam sobre os milhares dos os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre a nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um trouxe o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos eles, olha só que legal, irmãos, sendo todos eles os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos, dos tribunos, dos centuriões e dos capitães. Amém? Irmãos, o contexto aqui, o povo de Deus estava quase para entrar na terra prometida, e os midianitas, que eram um povo ali inimigo, eles corrompem os filhos de Deus. As mulheres dos midianitas vão até os israelitas e corrompem. E o Deus do povo de Israel, que é o nosso Deus, Ele castiga o povo de Israel, o povo dele, pelos pecados, porque não era para eles terem se corrompido com os midianitas. E o legal é que o Senhor, Ele castigou o seu povo que se corrompeu. Só que na sequência, o Senhor diz para o seu povo, para os israelitas: olha, eu já castiguei vocês, porque não era para vocês terem se corrompido, mas agora vocês vão até os midianitas e vinguem pelo que eles fizeram com vocês. A culpa não é deles, porque vocês também escolheram pecar, mas eu já acertei com vocês o castigo. Agora vocês vão e vinguem. E o texto diz que o povo de Israel foi lutar contra os midianitas, e eles venceram a batalha. Nenhum homem entre os israelitas morreram, o Senhor cuidou de todos. E depois disso, os capitães, os chefes dos exércitos, foram fazer a conta dos povos ali, e perceberam que não havia morrido sequer um soldado. E eles ficaram tão gratos pelo cuidado de Deus, pelo poder de Deus na vida deles, que eles ofertaram, que eles trouxeram ofertas. Amém? Porque o Senhor cuidou, irmãos, não deixou nenhum morrer. Isso é cuidado de Deus. E o texto diz que eles levaram vasos bem trabalhados. O que isso significa, irmãos? Que era o de melhor que eles tinham, eles levaram para oferecer ao Senhor. Quando nós falamos de dízimo, irmãos, de ofertas na igreja, muitos princípios precisam ser apresentados. A fidelidade, a obediência, por exemplo, são um dos principais. Nós vamos ver as cartas do apóstolo Paulo, ele fala muito sobre a generosidade, sobre sermos voluntários a Deus. A nossa regularidade, por entender que a igreja paga contas mensalmente, então por isso nós somos regulares com os nossos dízimos. Todos esses princípios são abordados. E esse texto traz um princípio também, que é o princípio da gratidão a Deus, por ver o que Ele tem feito, por ter cuidado de nós, como cuidou daquele povo. Amém? Será que você consegue olhar para a sua vida e ver: nossa, o Senhor tem cuidado de mim? Como aqueles capitães, olha só, o Senhor não permitiu que nenhum morresse, cuidou de todos. Vamos ofertar então vasos bem trabalhados, é o melhor que eu tenho, porque Ele merece. Amém, irmãos? Se coloque de pé então. Nessa próxima canção você pode estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta aqui ao altar, e na sequência nós estaremos consagrando ao Senhor.
e orando pela nossa obra missionária. Amém? Amém. Se você tem testemunhado o cuidado de Deus,
Aplauda ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel apesar de nós. Apesar de nós. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, nós te damos graças por aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós. Te damos graças, Senhor, por cada dízimo, cada oferta que entregue no teu altar, Pai. Na autoridade que há no seu nome, Jesus, nós abençoamos todo aquele que tem sido fiel ao Senhor. Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar a ser fiéis, dia após dia, a desenvolvermos, Senhor, o hábito de dizimar ao Senhor, para aprendermos a ter o Senhor como prioridade em nossas vidas. Paizinho, nós como igrejas oramos aqui, Pai, uns pelos outros, para que todos possam testemunhar e ter esse privilégio de te adorar com as nossas finanças. Que todo esse dinheiro seja convertido, Paizinho, para a manutenção da obra missionária, que o Senhor esteja ali, Pai, com cada missionário que tem se disposto, com o espírito de ousadia do Senhor, Pai, para cumprir com o ID do Senhor. Use aqui a tua igreja, na cidade de Selvíria, no nosso estado, no nosso país e pelo mundo afora. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. É bom estarmos juntos. É muito bom estar com você, poder junto com cada um dos irmãos e amigos que estão aqui conosco hoje. Adorar a Deus, buscar a face dele, ter a certeza que ele está aqui ouvindo a nossa adoração e com certeza vai responder ao clamor do nosso coração. A palavra do Senhor diz que o Senhor responde, o Senhor vai de encontro com aquele que busca Ele de todo o coração, com aquele que clama pela presença dEle. E eu creio que todos saíram dos seus lares e vieram aqui porque estão desejosos por ouvir a voz de Deus, por encontrar a direção dEle para o seu coração, amém? Então vamos orar, vamos pedir que Deus revele a sua palavra ao nosso coração nesta noite. Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, não há outro que se compare a Ti, só Tu és o Deus verdadeiro, Senhor dos senhores. Toda autoridade está em Tuas mãos. E nós pedimos, Espírito Santo, conduz o nosso coração nesta noite, revela-nos, ilumina o nosso pensamento, para que assim possamos compreender toda a verdade da Tua santa palavra, e assim possamos sair deste lugar, Senhor, edificados pelo Teu Espírito, moldados pela Tua palavra, certo que o Senhor falou conosco e nos orientou, nos dando direção. Por isso, abrimos o nosso coração nesta noite, para que o Senhor fale ao nosso coração, fale aquilo que desejas falar, porque desejamos ouvir a Tua voz. Somos os Teus servos, e, Senhor, nos prostramos com a face ao pó, porque reconhecemos que só o Senhor tem o melhor para nós. Sim, Pai, sabemos que só do Senhor vêm as palavras de vida eterna. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da palavra de hoje é: Não desista dos sonhos de Deus. Não desista dos sonhos de Deus. Então, se alguém perguntar para você na célula dessa semana qual que foi o título, não desista dos sonhos de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, eu vou ler algumas promessas que a Bíblia fala, algumas verdades. Primeiro, Primeiro Jeremias, depois Romanos. Jeremias 29, 11. Eu atrapalhei ele, o Alexandre, que já estava na agulha, né? Jeremias 29, 11. E diz assim, amém? Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então esse primeiro texto diz que o Senhor tem planos, pensamentos, projetos para nós. E não projetos, nem planos e nem pensamentos de mal,
mas planos de paz, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. O desejo então do nosso Deus é nos dar esperança. E estamos vivendo um tempo de desesperança, mas nós estamos certos e convictos em nosso coração que a promessa de Deus é verdadeira, é fiel. E o que ele diz ali é que ele, no meio de toda esta pandemia, desse medo que se alastra no mundo afora, ele quer nos dar esperança. Em Romanos 12, 1 e 2, olha o que diz a respeito também de nós e da vontade de Deus, do desejo, dos planos, dos sonhos de Deus. Olha lá, Romanos 1 e 2 diz assim, primeiro 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o verso 2 diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o texto aqui diz que existe um pensamento, um desejo, algo que Deus deseja que cada um de nós possamos experimentar. E esta é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Significa que a vontade de Deus, ela não é má e nem ruim e nem imperfeita, como alguns dizem, Deus escreve em linhas tortas. Não, Deus não escreve em linhas tortas não, irmãos. Deus escreve em linha reta mesmo. É ditado popular que não é bíblico, porque Deus é reto, Ele é justo, Ele é perfeito. Então, a vontade dEle, o desejo de realizar em nossas vidas é algo maravilhoso. Claro que não tem umas condições aqui para cima, né? Aí depois você analisa no seu coração se você está vivendo isso. Mas que Deus deseja, que Deus tem no seu coração, é realizar o melhor para os seus. Olha só, vamos para Salmos 128, verso 1. Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado? Alguns eu acredito que saibam. Talvez nem todos. Mas bem-aventurado diz mais do que feliz. Mais do que feliz. São quem? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só. Eu citei alguns, irmãos, tem inúmeros textos. Inúmeros. Que falam a respeito dos sonhos, dos projetos, dos planos de Deus para mim e para você. Irmãos, ali ele não está dizendo ao sacerdote, ao levita, ao profeta, àquele que serve no templo ou que faz missões transcultural. Ele está dizendo para quem os textos? Para quem? Eu quero ouvir de vocês. Para quem? Isso, para nós, para mim. Fala assim, para mim. Que a promessa é para cada um de nós. É para todos nós. Não importando o chamado de Deus para a sua vida. A promessa dos sonhos perfeitos, vontade agradável, que nos leva a viver uma vida plena. Esse é o desejo de Deus. A gente sabe que entre o desejo e a realização existe o caminho. E aí é que mora o perigo, que muitas vezes a gente não vive o exponencial, o melhor, o extraordinário de Deus. Então nós sabemos que Deus tem reservado para os seus filhos o melhor na terra. Mas também deseja manifestar os céus entre nós, que é chegado o reino de Deus. Jesus anunciou e disse para aquela mulher samaritana lá em Mateus, capítulo 4, que era agora, naquele tempo, se iniciaria
a manifestação do reino de Deus por meio dos filhos, daqueles que aceitariam Cristo como seu Salvador. E então nós estamos aqui, graças a esse amor incalculável. Amém? Você está aqui por causa desse amor, amém? E sabemos então que Ele nos ama. João 3,16 diz, porque Deus amou. Ninguém sabe, gente. Eu achei que vocês sabiam, até ia falar assim, vai de novo. Porque Deus amou o mundo. Não, ninguém comeu feijão hoje, gente. Eita Deus. Feijão, feijoada. Não, feijoada eu sei que. Não por causa do calor, né? Mas feijão, arroz. Ah, daí é a máscara. Mas vamos colocar um pouquinho mais de fôlego, né? Um pouquinho mais de fôlego. Porque Deus amou o mundo. É que todo aquele. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus, Ele é lindo. É esse amor que nos conquistou, que mudou a nossa sorte, amém? Não é o amor dos homens, nem a glória dos homens, mas é esse amor que sonhou conosco e derramou sonhos para as nossas vidas. Então, por causa deste amor, Deus enviou o seu Filho e nos salvou, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe, nos aproximou dele e nos colocou na sua maravilhosa luz. E agora podemos ver o que está diante de nós e compreender algumas coisas espirituais. Ainda não por completo, porque nem tudo foi manifestado ainda, e há de ser manifestado. Mas já compreendemos que existe um mundo espiritual, e nós somos chamados ali de filhos do Deus vivo, por meio de Jesus, amém? Você é filho? Você é filha? Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz Lamentações capítulo 3, verso 22 ao 24. Você sabia que é por causa dessa graça, desse amor incalculável, que nós estamos vivos? Porque se não fosse esse amor, Deus já tinha exterminado a raça humana. Porque, irmãos, desde a criação, nós desobedecemos, nós praticamos o mal contra o nosso irmão. Olha, lê Gênesis, não precisa ler toda a Bíblia, não lê Gênesis, só Gênesis, você já vai ver. Não precisa ler todo o Gênesis, só comecei os primeiros 5 capítulos ali, você já fala, gente, mal começou. Mas olha o que Jeremias diz, capítulo 22, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E último, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Em uma outra versão diz assim, graças ao grande amor, benignidade, amor do Senhor, é que não somos consumidos. Foi graças ao amor que Deus derramou sobre nós, é que não fomos consumidos. Pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. E o texto continua dizendo, elas se renovam quando? A cada amanhecer. A cada novo dia nós temos a oportunidade de fazer diferente, de mudar a nossa história. É isso que o texto está dizendo. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de viver o sonho dele. Nós podemos terminar o dia mal, frustrados com as decisões que tomamos, longe do melhor de Deus e dos sonhos, mas Deus renova a sua misericórdia ao amanhecer.
E é por causa disso que nós não somos consumidos. Deus é grande, o seu amor é grande, amém? Nós parássemos aqui, eu acho que nós já teríamos compreendido o que Deus tem para dizer, né? Mas nós vamos caminhar um pouquinho mais. Nós temos a tendência, irmãos, de agir como filhos rejeitados do Pai, não como filhos amados. Nós temos a tendência de agir como filhos rejeitados e não como filhos amados pelo Pai. Mesmo sabendo tudo que eu acabei de falar, mesmo compreendendo que Deus parou a eternidade, enviou o seu Filho para nos resgatar, nós continuamos nos portando como filhos rejeitados pelo Pai. Olha só, olha só. Veja no nosso relacionamento dentro de casa, não longe. Dentro de casa, dentro da sua casa. Eu pergunto aqui, quem que é filho único aqui? Tem alguém que é filho único? Não? Todo mundo tem irmão? Eita, tem ninguém filho único aqui. Bom, como não tem filho único, deve ter alguém online ali, filho único, né? Se você é filho único, provavelmente você já deve ter dito, meus pais não me amam. Meus pais não me amam, não se importam comigo. Em algum momento você já disse isso. Agora, quem tem irmão aqui, eu acho que isso já passou pela sua mente e não saiu pela sua boca. Meu pai ama mais meu irmão. Ele me ama, mas ama mais ele. Aí depois a gente se torna paz, né? E aí a gente fala, não, eu amo igual. Um precisa mais do que o outro de atenção, mas o amor, eu morreria por todos da mesma forma. Mas na cabecinha do filho, o que é? E assim agimos com Deus, irmãos. Deus nos criou com as suas mãos, formou-nos, Ele não deu ordem, Ele foi caprichoso conosco. Ele nos moldou, derramou do seu suor sobre nós, vamos dizer assim, do labor. E ao final, Ele não colocou qualquer espírito, Ele soprou dele vida. Ele não disse, ô pó, levanta e anda, seja um ser vivente. A Bíblia diz, e Ele soprou vida, e o homem passou a ser um ser vivente. Olha só, amor. Se isso não for amor, o que é amor? E mesmo com as nossas mazelas, os nossos erros, as muitas vezes que dizemos não para o Pai, a Bíblia diz que as misericórdias dele todo dia, elas se renovam. E aí Deus, eu comecei pensando nesse tema olhando para José, tá? Eu não sei por que eu estou com José na cabeça. Mas Deus falou, você não vai falar José, para de teimar com José. E eu não cheguei a José. Não deu para ir até José. Eu até brinquei com a minha esposa, falei, rapaz, Deus não quer que eu fale de José, não. Eu olhei para a história de José e falei, eu vou falar. Sabe que você sentia aquela conexão ali sobre sonhos? Eu falei, eu vou falar de sonhos, e é isso que Deus quer falar comigo. E eu comecei a escrever de sonhos e fui falando sobre sonhos. Deus foi trazendo textos bíblicos e me dando instruções. E Ele falou assim, fala de Jacó primeiro, já que você quer falar de José. Esperto, Deus é esperto. Aí eu fui e falei de Jacó. Eu falei, Deus, mas não vai dar para falar de José, tanto eu falando de Jacó. Como é que eu vou falar de José? Não vai dar tempo, só se eu fazer em 2 cultos. Então não vai ter José de novo. Mas amém.
Deus me fez pensar nos sonhos de José para entender o que ele queria falar comigo a respeito de Jacó. 2 filhos, gerados do mesmo ventre, numa mesma gestação, Esaú e Jacó. Gênesis, capítulo 25, dá início a essa história. Gênesis, capítulo 25. Ali nasceu 2 homens, 2 grandes nações nasceriam daqueles 2 homens, e a Bíblia diz que dentro do ventre de Rebeca, brigava ali, disputava 2 nações. Olha só, desde pequenininho eles eram meio animados. Imagina a infância, deve ter sido top. No nascimento, um sai agarrado no calcanhar do outro para dizer: você vai nascer primeiro, mas eu nasço nem um segundo depois. Nós vamos estar juntos. Que era Jacó. Esaú nasce primeiro e Jacó grudado no pé dele, e por isso recebe o nome. O pai olha e fala: tu tentou roubar a herança do teu irmão, por isso usurpador, aproveitador, Jacó, e Esaú, então, o primeiro nome. Irmãos, a história muito linda, eu acho que conhecida por a maioria de nós. A história, não vou ler lá os textos, tá? Então não vou me ater a texto, vou pontuar poucas coisas a respeito do texto, que eu vou contar uma parte da história de Jacó aqui rapidinho. Eu preciso que você se lembre que Deus é Senhor da história e usa até as nossas péssimas decisões para cumprir o seu propósito. Eu preciso que você lembre disso, que Deus é Senhor, que mesmo que você não queira fazer o que Ele quer que você faça, Ele vai usar a tua péssima decisão para cumprir o propósito dEle, aquilo que Ele deseja que seja cumprido. Se você vai ou não herdar o reino de Deus, aí é uma coisa que você vai ter que prestar conta com Ele, mas que os planos deles, que os sonhos dele se realizam, porque Ele é Senhor da história. Lembra disso? Ele é quem escreve, é quem tem em sua mão o direito de conduzir a história como quiser. Como quiser, porque Ele é Senhor. Ele é o Criador. Nós somos feituras de suas. Isso. Lembre-se sempre disso. E aí vai ter temor e tremor quando você entrar na presença de Deus. Você não está de igual com Ele, embora Ele te aproximou dEle e te fez filho. Mas foi Ele. Lembre-se sempre disso e tenha muita gratidão no seu coração. Irmãos, Jacó não se contentou, ele não ficou feliz com o segundo lugar. Ele dizia: meu pai ama mais Esaú, e a Bíblia diz que, de fato, Isaac tinha uma certa preferência por Esaú por causa do guisado de animal silvestre, de caçada, que ele fazia. Mas o texto não diz que ele amava no sentido de não ter grande amor, tanto quanto por Jacó. Havia uma preferência, assim como a sua mãe, Rebeca, ela tinha também uma preferência. Por quem que era a preferência? Os pais às vezes complicam a vida dos filhos, Às vezes a gente complica. E aí deu problema, Deu problema, porque a mãe dizia: era filho, seu irmão não merecia primogenitura, não. Era você que merecia. Jacó já não gostava muito de ficar por baixo. Logo pensou: mas eu ainda posso. Vendeu, se você lembra o episódio, eu não vou contar. Ele compra a primogenitura de Esaú por um guisado e depois vai tomar a força, porque seu pai não daria, porque é de direito ao primogênito. Não importa o que ele fizesse, é de direito ao primogênito. E ele daria para Esaú,
mas Jacó foi lá e trapaceou. Esaú era cabeludo. Esaú era diferente de Jacó, muito diferente. A voz era diferente. Mas ele tentou trapacear e conseguiu, porque o pai estava cego, já não estava muito bem das suas faculdades, já estava bem debilitado, como é que fala? Bem doente, debilitado. E por conta disso, Jacó coloca uns pelos de carneiro ali, gruda na pele para simular ali. Você falar assim, pastor, é diferente, é para você que enxerga, né? Que está bem, com os dedos bons, né? Agora pega alguém que já não está legal, não enxerga nada, né? Não dá. E ali ele recebe a bênção do pai. E você acha que o irmão ia chegar assim e falar, você recebeu a bênção, né? Tudo bem, vamos seguir em frente, agora eu sou teu servo, de boa. Olha só como o que tenta roubar o que não é seu, acaba... Irmãos, quando a gente fica de olho na bênção do outro, sabe o que a gente acaba vivendo? Bênção nenhuma. Porque o que é do outro é do outro. Você não vai viver o que é do outro. Jacó tentou pegar o chamado, o ministério de Esaú. E sabe o que aconteceu com Esaú? Ou com Jacó? Você sabe o que aconteceu com ele? Perdeu tudo. Tudo. Jacó perdeu tudo. Família, posses, morada. Passou a ser um homem fugitivo. Ele antes ainda tinha o segundo lugar, metade dos bens. Com certeza, se ele decidisse partir dali e seguir sua vida, quando o pai morresse, ele teria uma parte na riqueza do seu pai. Mas agora o que ele tinha? Porque ele quis o que não era seu. Não era dele. Já estava nos céus decretado que não era dele. Era de... E às vezes a gente fica teimando, querendo que é dos outros. Deus está mostrando que não é, o caminho é outro. Mas a gente fica querendo aquilo que é do outro. Aí quando a gente para de olhar para o que é do outro, Deus revela os sonhos dele para as nossas vidas. E foi isso que aconteceu com Jacó. Quando ele saiu errante, perdido, desorientado, chorando, e agora? O que vai ser de mim? Aí Deus falou, agora eu mostro, porque você está disposto a ouvir. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Gênesis 28, verso 10. Olha, partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Olha só a situação do homem. Tinha uma casa, uma cama, tinha bens, ele tinha ovelhas, tinha uma condição, mas quis o que é do outro, Deus mandou ele, o pó, né? E é que a gente fica desejando o que é dos outros, a gente não cresce, só diminui. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o pai, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Eita. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte,
e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que de que tenho te falado, ou te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha só, irmãos, ele estava contente em ter todos os bens que seu pai tinha, aquele pequeno pedaço de terra que seu pai tinha, mas Deus não tinha isso para ele. Enquanto ele estava brigando com Esaú, pela herança de Esaú, ele estava impedindo-se de viver o que Deus tinha para ele. E quando ele estava aberto agora, para ouvir o que Deus, e muitas vezes Deus deixa a gente quebrar a cara, e eu vou falar nesse termo, para a gente parar e ouvir a voz dele. E olha, o que Deus revelou foi muito, mas muito maior do que ele esperava. Ele falou: você está vendo a terra que você está deitado agora? Ela eu te darei, e não só ela, eu vou alargar, olha, para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, vai ser tudo seu. Eu vou dar para você e para a sua descendência. Eu não vou te deixar até que cumpra o que eu estou falando. Olha só, e Deus está dizendo: eu vou estar com você, por onde você for. Quando nós começamos, ou nós damos ouvidos à voz de Deus, quando nós paramos de querer o que não é nosso e paramos para dar ouvidos a Deus, nós recebemos a sua direção para viver os seus sonhos. E os sonhos de Deus são muito melhor. Então Jacó é conduzido para a terra do seu tio. Sua mãe mandou ele para lá. Vai para lá, vai para a terra do teu tio. Foge para aquele lugar, encontra ali segurança. E ele foi. Terra de Labão. Diz que ele chega num lugar onde os animais bebiam água e ele encontra uma mulher chamada... Como é que era o nome dela, vocês sabem? Alguém lembra o nome dela? Começa com Ra. Raquel. Irmã de Lia. Uma mulher esforçada, bonita, e não tinha pretendente. Jacó, quando olha para ela, diz o texto que ele, naquele instante, se apaixonou. Amou ela. E o amor foi tão real que você vê, ele trabalhou quantos anos pela mão dela? Na verdade, 14. Mas no primeiro negócio que ele fechou com o sogrão, né, de trabalho para o casamento, que ele não tinha, irmãos, ele tinha, o que ele tinha para pagar o dote? Que naquele tempo tinha que pagar. Se hoje alguns tivessem que pagar para casar, estava enrolado. Não casava. Né? Mas amém, bora. Vamos, graças a Deus, na nossa cultura não tem que pagar. Quem paga é o pai da noiva, a festa do casamento. Eita Deus, fala isso não, gente, fala isso não. Eita Deus. Tá morto, tem 5 filhas. Eita Deus. É ruim para quem tem 5 filhas, né? Benção para quem tem 5 filhos. Mas desde que quem Deus dá a filha à mulher, ele tem bastante força para trabalhar, para pagar as contas. Aleluia. Irmãos, aí a gente tira na brincadeira, voltando para o assunto sério. Embora é sério, né? Jacó, o texto diz, eu marquei, deixa eu ver se eu encontro aqui. Gênesis 29, 20, diz assim, que Jacó trabalhou 7 anos e não viu os anos passarem por causa do amor que ele tinha por Raquel. Porque o que ele sentia por Raquel era verdadeiro.
7 anos passaram tão rápido que ele nem viu. Quando ele se deu conta, já estava no dia do casamento. Mas Deus, irmãos, antes de nos levar para um patamar mais alto, Ele nos ensina. Ele molda a gente para estar preparado para viver o sobrenatural. Jacó, ele tinha um problema muito sério de caráter. Que embora ele tivesse sofrido já por causa disso, perdido tudo, ele ainda não tinha entendido o prejuízo que traz na vida de alguém, porque ele não tinha sido o alvo de um trapaceiro. Então Deus colocou um trapaceiro na vida dele, para ele entender que a trapaça não é boa. Deus tem o seu jeito de nos ensinar. Colocou o sogrão trapaceiro. E está lá, Jacó trabalha os 7 anos. Irmãos, e eu vou dizer uma coisa. A gente pensa que trapacear é mentir, mas ocultar fatos importantes também é trapaça. Labão não mentiu para ele. Labão prometeu sua filha por 7 anos de casamento. Ele só ocultou um detalhe, que na cultura dele, que não sei se ele criou naquele momento, mas segundo ele, na cultura dele, a filha mais velha tinha que casar Jacó. Gente que é trapaceiro, se soubesse dessa, o que ele tinha feito? Manda alguém para Lia, né? Rapidinho, casa logo que eu preciso casar o ano que vem, né? Já tinha casado Lia para que ele pudesse casar com Raquel em paz. Mas Labão ficou, com o gerrão que ele tinha, rapaz. Ele não queria 2 não, só ele bastava. Sabe por quê? Labão não era muito rico não. Labão, quem é que estava levando os animais de Labão para tomar água? Quem? A filha, Raquel. E a mais nova, filha mulher. Por que a filha e mulher estava naquele tempo levando os animais para tomar água? Porque ele não tinha muitos empregados. Ele não era bem. Mas Jacó trabalhou 7 anos e o negócio só veio, bum, ficou ricão. Chegou no final de 7 anos e falou assim, eu dar minha filha de casamento, ele, a partir daqui eu estou enrolado. Foi benção demais esse homem entrar na minha vida. Eu quero ele, mais um pouquinho. Ele empurra quem lia no dia do casamento, né? Engana, porque tem aquele véuzinho bacana, que hoje não usa mais, mas naquele tempo tinha um véuzão, que não via não, era véu mesmo. Era escondida mesmo, não sabia quem estava lá. E ele não viu. Chapou o homem. Festa, que lá, assim, festa dos judeus, naquele tempo lá era festa mesmo. E aí empurrou ele lá para o quarto, foi já manda a filha para a núpcia. E empurrou a Lia, e ele, bebão, dormiu com Lia, e a lei daquele tempo era assim, dormiu, acabou. Se não dormiu ainda dá para revogar, mas dormiu, acabou. Aguenta o resto da vida. E aí ele acorda de manhã, encontra Raquel, com uma dor de cabeça grande, e aí dobra a dor de cabeça, porque ele olha para o lado e fala, uai. Erraram. Ou eu dormi com a mulher errada, ou a mulher errada entrou no meu quarto. E ele vai tirar satisfação com o sogro. Fala, que brincadeira é essa? Eu esperei 7 anos ansioso pela Raquel. E de repente eu acordo com Lia. O que é isso? Eu esqueci só de contar um detalhezinho para você. Né? Só um detalhe. Lembrei no final da noite, aí eu não tinha jeito, tinha que mandar mais velha. Só que Deus, irmãos, Ele nos ensina e derrama sobre nós o seu amor. Porque nesse mesmo momento Deus concede graça a Jacó. E Labão diz, olha Jacó, eu sei que você ama muito minha filha,
se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel como esposa. 14 anos trabalhando de graça. Quem é que não quer um funcionário assim, né? De grátis. Só pelo pagamento das filhas. Só pela boia, né? Porque também tem que comer, né? Mas tem mais um porém, Jacó. Você não vai precisar esperar 7 anos, não. Ele não esperou 14, irmãos. Quem pensa, lê o texto. Só cumpre o tempo de núpcia com Raquel ou com Lia. Aí depois você desposa a Raquel. Só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. Irmãos, e assim foi. 14 anos se passou. Labão prosperou em muito. Em muito, irmãos. O rebanho de Labão cresceu ao ponto de Jacó fazer um acordo com ele. Falou: olha, eu tenho trabalhado fielmente, eu tenho prosperado o seu rebanho, e eu quero um pagamento por isso. Sabe que eu tenho as suas filhas como esposa, tenho netos, eu quero começar alguma coisa. Eles fizeram um acordo, e depois você lê sobre isso. Em outro tempo a gente fala dessa sabedoria que Deus dá a Jacó. Labão, por toda a lei, queria se aproveitar de Jacó, mas Deus derramava graça e sempre prosperava mais os animais de Jacó. E Deus dá a ele muito mais do que ele teria com Isaac. 2 esposas, depois nós vamos ver que ele chega a 12 filhos, são as 12 tribos. Na verdade são 4, né, esposa, né? Porque na verdade as concubinas, as esposas não podiam dar filhos, ela concedeu de um casamento algumas concubinas, então teve 4 esposas, 12 filhos, muitos bens, ao ponto dele dar muitos presentes para o seu irmão, sobrando. Mas, irmãos, Labão não queria que Jacó fosse embora. E você lê, a partir aí do capítulo, para frente do capítulo 29 de Gênesis, tem um momento em que Jacó pede para Labão para ir embora. Ele diz: eu já cumpri o meu tempo, eu já honrei a nossa promessa, o que eu tinha. Olha o que diz capítulo 30, verso 25. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para a minha terra natal, dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhações, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga-me o seu salário e lhe pagarei. Não quero que você vá embora. Mas ali não era o lugar de Jacó, e Jacó bem sabia. Deus já havia profetizado e dito ao seu coração que ele seria patriarca de um povo. E que para isso ele precisaria sair de debaixo das asas de Labão. Irmãos, Jacó sai. E ao sair dali, ele sai escondido, porque Labão não deixaria ele embora. Então ele conversa com seus funcionários para separar os animais, conversa com as suas esposas para organizar as coisas, porque no meio da noite eles sairiam escondidos. E diz o texto que quando o sol começou a nascer, Labão foi procurar Jacó e não achou nem ele, nem seus funcionários, nem seu gado, nem seus filhos, e também não encontrou os seus ídolos, do qual Raquel havia roubado. Raquel havia roubado os ídolos do seu pai, porque achava, de alguma forma, que era eles que estavam fazendo eles prosperar. Não conhecia ainda o Deus do seu marido, né? Não conhecia o Deus do seu marido.
E já no Vale de Jaboque, ali perto do Vale de Jaboque, o Labão consegue alcançá-los. E olha o que Labão diz, eu acho muito forte, porque ele diz para Jacó, ele diz assim, verso 43 do capítulo 31, Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os seus filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas, pelos filhos que delas nasceram? Depois de tudo que Jacó havia feito, trabalhado, conquistado, Labão nunca lhe daria o direito do que era dele. E ao conversar com Jacó, fica claro em sua declaração: Jacó, o que você está vendo aqui, até os filhos que de ti foram gerados, não são seus, são meus. Mas Jacó bate o pé e diz: não, daqui nós vamos nos separar. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Não dá mais para ficar junto. E nós sabemos que então eles se separam, mas antes de separar, Labão fala: olha, alguém de vocês, ou até mesmo você, Jacó, roubou os meus ídolos e eu quero de volta. Eu acredito que Jacó foi conferir com todo mundo e todos negaram. Todos disseram: não pegamos. Mas na verdade estava debaixo da cela de Raquel. E Jacó chega com convicção e diz para Labão: que morra aquele que roubou os teus ídolos, porque tenho certeza e convicção que nenhum de nós foi. Pode ir, porque conosco não está. E ele proferiu com a boca dele uma maldição que frutificou posteriormente na vida de Raquel. E logo, ao nascer do seu segundo filho, ela morre. Irmãos, eu digo aqui, aproveitando a deixa, e é por isso que eu citei, não fala com a tua boca aquilo que você não quer que realize na sua vida. Mesmo que você esteja proferindo contra um teu inimigo. Sabe por quê? Você não sabe se vai voltar para você. Então não diga. Tranca a boca para amaldiçoar. Lança a bênção, porque se não receber e ela voltar para ti, você vai ser mais abençoado ainda. Mas olha o que sobrou para Jacó. A perca da mulher que ele tanto amava. Mulher pela qual ele trabalhou só 14 anos de graça. Porque com a sua boca ele lançou morte. Irmãos, quando decidimos viver os sonhos de Deus, precisamos estar certo que vamos enfrentar obstáculos. Jacó agora estava decidido a viver os sonhos de Deus. Ele recebe a visão, Deus lhe dá a direção, e o primeiro obstáculo que Jacó enfrenta foram as ligações que ele criou. Muitas vezes as ligações que criamos, elas nos geram em nós situações que impedem-nos de viver os sonhos de Deus, e nós precisamos romper. Não permitir com que essas ligações nos impeçam de viver os sonhos de Deus. Os Labões, aqueles que não querem nos ver prosperar, querem se aproveitar de nós. Tem muita gente se aproveitando do outro, roubando a bênção do outro. Irmãos, nós precisamos desvincular dos Labões, para que Deus possa agir na nossa vida livremente. Infelizmente, Labão foi bênção em um período da vida de Jacó, mas chegou o tempo, e tudo na nossa vida tem tempo. Infelizmente existe um tempo para algumas coisas e que precisam ir embora.
senão nós não crescemos. E segundo, não dá para viver o novo sem resolver o velho. Eu já falei disso. E eu não vou gastar tempo aqui com isso. Enquanto Jacó não resolvesse o problema que ele tinha com o irmão, ele não poderia viver o novo de Deus. E ele sabia disso. E nós vemos que ele vai ao vale ali, Jaboque, que nós conhecemos a história que Jacó luta com o anjo. Jacó sabia que se ele não resolvesse o seu passado, não teria como viver o novo. Mas como ele estava, não dava. E ele vai falar com Deus naquele lugar, e o texto diz que o anjo do Senhor aparece, e ele segura o anjo, não deixa ele ir embora. O anjo chega no momento e fala, eu vou embora. Ele gruda no anjo e fala, você não vai não. Você ainda não declarou a bênção sobre a minha vida. Eu não sei o que você vai me dar, eu sei que eu preciso de algo para seguir em frente. Da forma que eu estou, não dá para seguir em frente. Eu não vou conseguir viver os sonhos de Deus como eu estou. Olha só. E ele gruda, diz o texto que ele luta com o anjo. Alguns dizem que esse anjo ali era o próprio Cristo, mas vamos entrar em questão teológica. E o anjo, vendo que o sol já estava nascendo e ele precisava ir embora, ele fala, você quer mesmo ser abençoado? É por isso que eu não vou largar. E aí ele declara a bênção sobre a vida de Jacó. Irmãos, sabe o que Jacó recebe de transformação em sua vida? O nome dele. Nós vamos ver que Deus muda o nome dele ali para Israel, profetizando também a Israel do Senhor, o povo do Senhor. Ele deixa de ser o usurpador, o ladrão, o trapaceiro, o enganador, e passa a ser o Israel de Deus. Irmãos, o nome faz toda a diferença. Que Deus nos deu um nome que carregamos, que marca quem somos. Deus com isso estava dizendo para Jacó, você precisa mudar quem você é, para viver os meus sonhos. Então eu te dou um novo nome, e a partir de hoje você vai viver os meus sonhos. Ele sai com uma marca, diz o texto, que o anjo toca na coxa dele, para ele sempre se lembrar que ele tem um novo nome. Ele é um homem diferente de quando subiu. E realmente nós vemos isso. Ele vai ao encontro do irmão, ainda com receios, mas quando ele encontra o irmão, o texto diz que eles choram, eles se perdoam e eles seguem a história. Só vive e vê os sonhos de Deus quem está disposto a aprender com Ele, a deixá-lo moldar o seu caráter, a sua vida. Jacó entendeu que isso era necessário e aprendeu ali com o anjo e recebeu do anjo uma nova história. Nós recebemos uma nova história quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós reconciliamos com Ele. O Senhor diz para nós, você não é mais quem você era, você recebeu um novo nome, você nasceu. As coisas velhas, não diz o texto? As coisas velhas já passaram, aleluia. Eis que tudo na sua vida, aquilo que disseram a respeito de você passou, não é mais. Você acredita? Você crê nisso? Então vive o novo, entrega a sua vida para Ele, muda de história, recebe os sonhos de Deus, viva. Não adianta saber que Deus tem os sonhos se você não está disposto a entregar tudo o que você é para viver o extraordinário dele. Jacó entendia
que não conseguiria viver o extraordinário enquanto não entregasse ele mesmo ao Senhor. E ele se entregou e saiu novo, um novo homem, com uma nova história. Não quer dizer que não vai ter impasses, situações difíceis, mas quer dizer que ele tem um Deus que vai cuidar dele e vai suprir todas as necessidades e não vai mais precisar trapacear para alcançar lugares altos. Jacó não precisou mais trapacear para alcançar lugares altos, porque Deus o abençoava onde ele colocava a planta dos seus pés. É assim na minha e na sua vida. Porque Deus quer realizar os seus sonhos de paz e não de mal, usar um futuro, uma esperança. Ainda diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E no último texto que eu citei lá no começo diz que é mais do que feliz aqueles que temem ao Senhor, que segue o seu caminho, segue os seus sonhos. Feche seus olhos. Deus não está te dando hoje pedras preciosas, Deus não está te dando um título sobre a terra, mas Ele está te dando um nome. Um nome. E isso é o suficiente para que você, em toda a sua vida, seja próspero e tenha em abundância. Para que você viva os sonhos de Deus. Eu quero perguntar hoje, quem não quer desistir dos sonhos de Deus e quer viver os sonhos dele para a sua vida? Entende que tentou andar com as suas pernas como Jacó, mas não quer receber o novo de Deus, porque compreende que Deus tem sonhos para ele, para você. Tem sonhos para a sua vida, e você então recebe esse novo. Aceita de Deus a bênção que Ele está hoje derramando sobre aqueles que dizem sim. Se você é uma dessas pessoas, fica de pé onde você está. Eu vou orar pela sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O novo está sendo derramado sobre a sua vida, porque Deus está hoje tocando na sua coxa. Deus está tocando na sua coxa hoje, dizendo: filho, você está marcado. Uma nova história, é o sangue de Cristo que está sobre sua vida, que diz: você é nova criatura. Não tenha medo, põe-se de pé. Levanta e diga: Senhor, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor tem sonhos para mim. Eu andei longe, eu busquei coisas deste mundo, amei e desejei o que era do outro. Como Jacó, o Senhor me lançou no chão. O Senhor me mostrou que o Senhor tem sonhos mais altos para mim, e eu quero viver esses sonhos. Não os sonhos dos outros, mas o que o Senhor tem para mim. Peço hoje, Pai, hoje, me marca com um novo nome, uma nova história. Se você deseja ser marcado com essa nova história, fica de pé. Fica de pé, que hoje o Senhor tem uma nova história. Toma a decisão, é sua, de mais ninguém. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode se colocar de pé por você. É você que tem que dizer para o Senhor: eu quero viver essa nova história. Eu quero ser marcado pelo Teu Espírito. Eu quero viver os Teus sonhos. Eu não quero desistir do que o Senhor tem para mim, porque o Senhor tem sonhos para a minha história. E eu quero ver os meus filhos, os meus netos, todos aqueles que o Senhor colocar na minha vida, Senhor, vivendo os Teus sonhos através de mim. Como Jacó, que se tornou Israel, abençoou a sua descendência e se tornou uma grande nação, que veio Jesus e nos abençoou. Eu quero poder ser bênção na minha família, recebendo os Teus sonhos e desfrutando da Tua paz, dos Teus planos. Sim, Pai, os Teus filhos tiveram coragem. Eu sei que tem alguns hoje com medo de se pôr de pé, sem forças nos seus pés, nos seus braços para se levantar. Mas eu peço ao Espírito Santo, ajuda-o a se colocar de pé. Ajuda-o a se levantar para viver os Teus sonhos. Porque hoje o Senhor está dando uma nova chance, escrevendo
mudando a história. Como foi dito no começo, as misericórdias estão se renovando neste momento, para um novo tempo, uma nova história. Oh, Pai de amor, por isso derrama sobre os teus filhos hoje, Pai. Derrama sobre eles a tua glória, marca-os com o teu amor. Sim, Pai, que eles saiam daqui e se lembrem deste momento que receberam do Senhor a promessa, que receberam do Senhor a força para viver os teus sonhos. Oh, Espírito Santo, confirma nos seus corações o que o Senhor falou através de mim. Eles são amados, eles são queridos pelo Senhor. Ajuda-os a renunciar aquilo que precisa ficar para trás, os labões que estão roubando-lhe a força para viver o sobrenatural. Até aqui esses labões serviu para mostrar a tua glória, os ensinar, mas a partir de agora eles precisam deixar o labão para trás para viver o sobrenatural. Eu não sei o que precisa ser resolvido no coração dos teus filhos, se é perdão, se é mágoa. Eu não sei, Senhor, se é pecado, precisa ser confessado. Mas, Pai, dá força para eles confessarem neste momento diante da tua presença, rasgarem os seus corações diante do Senhor, porque hoje o Pai do céu está derramando perdão para um novo tempo. O Senhor está derramando perdão para um novo tempo na sua casa, aqui no templo. Viva o novo de Deus hoje. Saia daqui na certeza que você está marcado pelo sangue do Cordeiro para viver uma nova história. E desfrute dessa nova história. Não viva como escravo do teu passado, porque Deus está te dando um novo futuro, uma nova história para viver. Viva os sonhos de Deus. Não olhe nem deseje o que é do outro, porque o Senhor te dará coisas grandiosas. Se consagre, busque a face dele. Ele vai revelar os sonhos que tem para você, os planos que tem para você e a sua casa. Creia nele, creia nele. Não desista dele, porque ele jamais vai desistir de você. Hoje ele tem bênçãos espirituais, e esta bênção é um novo nome para viver uma nova história. Oh, Pai, liga nos céus o que foi ligado aqui na terra. Desliga nos céus o que também está sendo desligado aqui na terra, Pai. E haja um novo tempo sobre a vida dos teus filhos, para o teu louvor, para a tua glória. Sim, Pai, todas as famílias da terra serão abençoadas através dos teus servos, porque por onde eles passarem, a bênção do Senhor vai com eles. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua doce presença neste lugar, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, porque o Senhor reclinou o seu trono de glória sobre este lugar e derramou o teu olhar sobre nós e nos viu nesta noite. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, Pai de amor, nós te glorificamos, em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, que ele é lindo. Aleluia. Pode se sentar. Pode se sentar. Amém? O que nós temos essa semana, no meio da semana? Células, né? E aí, pastor, já está liberadas as células presenciais? Tudo presencial, né? Quem que é líder de célula aqui? Aí, ó, procura o seu líder aí. Cada ministério tem um líder. Amém? Nós temos domingo de manhã,
Essa semana não tem culto dos jovens, né? É no outro. Também temos o EBD. Tem sido bênção os EBDs, as salas. O EBD também vai voltar ao normal, pastor? Eu avisar também, né? O pastor está saindo de férias, né? Aviso da igreja. Não pode avisar que o pastor vai sair de férias, né? Ele só vai se ausentar alguns dias, não é férias, né, Alexandre? Bem? E o nosso culto no domingo, às 18 horas. Podia já fazer um para as 20 também, né, pastor? O pessoal que está esperando lá fora. Amém? Glória a Deus. Nossas programações estão começando a voltar ao normal. Espero que essa tal de pandemia acabe agora em novembro, né? Acredito que até dia 15 de novembro ela acabe, e aí voltamos todos os eventos normalmente, em nome de Jesus, amém? Aleluia, vamos orar, fica de pé, vamos encerrar o nosso culto. Irmãos, como é bom estar na casa do Pai, como é bom estarmos reunidos. A Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção sobre a unidade, a união dos irmãos. Vamos orar. Papai, obrigado pela tua doce presença neste lugar, porque o Senhor nos viu e derramou sobre nós a tua Shekinah. Sentimos o Senhor aqui, a tua presença se manifestando no meio de nós. Aquece os nossos corações, ajuda-nos, fortalece-nos em ti. Abençoe cada lar, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu favor, que sejam cheios do teu poder e sejam cheios da tua poderosa presença, que por onde forem, o Senhor esteja com eles, abençoando a entrada e a saída dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe cada um dos irmãos com a sua graça e seu favor, aleluia.